Ressonâncias literárias. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho apresentar algumas histórias que são semelhantes ou têm passagens do enredo semelhantes ou têm personagens semelhantes, sem necessariamente um autor ter se inspirado em outro, né? Como é no caso lá da série de vídeos que eu faço, autores influenciados por outros autores. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, o Que Vi do Mundo, que curta este vídeo, comente, compartilhe, veja as opções para membros. Toda semana tem conteúdo exclusivo para membros, dê uma olhadinha lá. Uma história muito famosa, que eu vou mostrar primeiro antes das demais, é a história que acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, do Fausto. Eu tenho aqui 3 obras sobre o Fausto. O Fausto, na verdade, aquele cientista da Idade Média e tal, faz parte do imaginário de lenda alemã da Idade Média. A gente está num período em que as lendas, os contos eram famosos, eram orais, e aos poucos eles foram passando, eles foram inspirando autores a escreverem contos e novelas, né? A gente não tinha romance ainda, né, na Idade Média. Então, as primeiras histórias, os primeiros contos, as primeiras narrativas, elas eram inspiradas em lendas, que passam de geração em geração. O próprio Shakespeare, boa parte dos dramas que ele desenvolvia era com base em lendas, né? Então, as lendas, urbanas ou não, eram acho que a principal fonte de inspiração dos primeiros literatos, né, para criar as primeiras narrativas, tal. Disso a gente só tinha drama, teatro, poesias e tal. Então, o Fausto é um personagem que faz parte ali da memória coletiva dos alemães. Não só na Alemanha, né, porque ó, o primeiro que eu vou mostrar é do Marlowe, Christoph Marlowe. O Marlowe era um contemporâneo do Shakespeare, ele era um dramaturgo contemporâneo do Shakespeare, ele era inglês. E ele escreveu A Trágica História do Dr. Fausto, que eu já li. É a história realmente do Fausto, do médico lá ambicioso que fez o pacto com o diabo, essa história que todo mundo conhece. A gente está falando de contemporâneo de Shakespeare, a gente está falando do século XVI, mais ou menos, quando ele escreveu isso. Aí depois o Goethe escreveu essa obra, magnum opus dele, Fausto, que aí ele faz uma releitura do Fausto, da história do Fausto, e incrementa bem. Ele incrementa bem considerando que a burguesia alemã que se formava, a supervalorização da Grécia, né? A gente está aqui ainda bebendo na fonte do Renascimento, então de toda a cultura greco-romana, tanto é que aqui o Fausto, ele se casa com a Helena de Troia, então a gente está falando de uma Alemanha que está buscando um passado histórico lá, né, origens lá na Grécia Antiga, que está sendo supervalorizada aqui. Na verdade são 2 volumes, peguei um só para representar. Então é uma tragédia que o Goethe escreveu no século, acho que ele começou no século XVIII e terminou no XIX. Já fiz um vídeo sobre essa obra, então dê uma olhadinha lá se você quiser saber detalhes, né, as minhas impressões sobre esta obra. E aí, depois no século XIX, a gente tem o Thomas Mann contando a história do Dr. Fausto. Se aqui o Goethe tinha representado o Fausto como a própria Alemanha, né, que se casa com a Helena de Troia, buscando seu passado clássico ali, tal, aqui o Thomas Mann também faz isso. O Dr. Fausto aqui, que é um músico, também fez pacto e tal, ele representa a Alemanha nazista, que fez o pacto com Hitler. Só que, eu já disse isso antes, aqui o Goethe perdoa o Fausto. Ele salva o Fausto. Né? Se vocês quiserem saber detalhes, vem lá meu vídeo. Aqui o Thomas Mann não perdoa, né? Indefensável. O pacto com Hitler é conivente com Hitler é indefensável, então ele não defende aqui o personagem dele, Dr. Fausto. Também fiz vídeo sobre esta obra lá, estou contando detalhes, minhas impressões, tal. Dê uma olhadinha caso você queira. E aqui, obra brasileira, a gente tem Grande Sertão Veredas, que também a gente tem um pacto fáustico. A gente não está falando necessariamente do Dr. Fausto mais, então, mas a gente está falando de um pacto fáustico, né? Que o Reobaldo lá
invoco o diabo dos meus infernos lá para ganhar a batalha lá, até esqueci o nome do outro, né? E, embora não seja o mote central da obra, nem o Riobaldo represente o Fausto, a gente tem um pacto fáustico aqui, Grande Sertão Veredas. Também tem um vídeo sobre essa obra, quem quiser dar uma olhadinha. E aqui a gente tem um trio de outras histórias que não são bem de pacto fáustico, não daria para colocar no mesmo saco. As três histórias, elas têm semelhança entre si e tem ali uma ligação com o pacto fáustico, vocês vão entender bem. O retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que este aqui parece que está mais próximo ainda do pacto fáustico, embora não tenha um pacto, mas essa ideia de ter a juventude e a beleza, ter aqui um feitiço, alguma coisa, nos remete ao pacto fáustico, né? Principalmente no Fausto, na história do Dr. Fausto lá do Goethe e do Marlowe, que é a história do pacto de um homem cientista que busca juventude e beleza. Aí se parece mais ainda, essa história se parece mais ainda com essas duas histórias do Dr. Fausto do que a história ali do Thomas Mann. Aqui a gente tem um cara que é muito bonito e tal, e aí tem a fotografia, o retrato, não a fotografia, o retrato, né? Pintado e tal, e a gente sabe que o retrato envelhece e ele não. Tudo que é ruim que vai acontecendo na vida dele é transferido para o retrato. Então o retrato vai envelhecendo. Parece que há ali um pacto fáustico, um feitiço que ele mantém a juventude, né? E ele acaba aprontando outras coisas e o retrato vai envelhecendo. E aí, também muito parecido com essa história, a gente tem aqui, a minha edição está em francês, La Peau de Chagrin, do Balzac, que em português acho que é A Pele de Onagro. O Dorian Gray meu tá em inglês, né? Caso vocês perguntem a edição. A Pele de Onagro, que também tem uma magia, um feitiço, sabe? E ali a pele... Onagro é o quê? Acho que é um burro, né? Um tipo de burro. E a pele do burro, que tá lá na parede, vai também encolhendo, vai tendo as modificações a partir de coisas que acontecem com o sujeito. Não tem um vídeo sobre este, acho que sobre o Dorian Gray também não. Mas é uma história bem semelhante aqui, né? Não chega a ser juventude, beleza, mas o cara aqui que tem esse lance de feitiço, ele tem ali resultados muito positivos, enquanto que a pele vai ali diminuindo, né? Semelhantemente, acho que mais a pele aqui do Chagrin. E aqui a gente tem no livro da Lígia Fagundes Telles um conto chamado A Caçada, que é uma história próxima à Pele de Onagro, porque aqui a gente tem uma tapeçaria também, que tem um feitiço ali, tem uma coisa que surtindo efeito ali na vida das pessoas, né? Enquanto que a tapeçaria passa ali por modificações. Não lembro muito bem dos detalhes, mas aí a história da tapeçaria, acho que ela é mais parecida até com a Pele de Onagro, né? Então a gente estava falando da pele de um burro, aqui de uma tapeçaria. Mas percebam que há aqui um vínculo, embora essas três sejam mais parecidas entre si, há um vínculo aqui com o pacto fáustico. E aí agora mudando totalmente, não tem nada de pacto, eu vou apresentar aqui uma duplinha de livros que tem uma história, tem semelhanças entre a história, e eu falei deles recentemente, que é Servidão Humana, já tem vídeo sobre ele aqui no canal, do Somerset Maugham. Aqui é a história de um jovem que tem um pé com alguma deficiência, né? Acho que o pé é torto. Ele não tem pai nem mãe, vai morar com o tio, que é pastor luterano e tal. E a história dele, assim, desde criança até adulto, é uma espécie de romance de formação. E na fase adulta ele conhece uma moça que é garçonete, e ela nem é lá tão bonita, mas ele fica lá apaixonado por ela, ele faz tudo por ela, ela não dá bola. Se aproxima dele quando precisa, e ele ajuda ela sempre. Ele é aquela pessoa que ela pode fazer o que quiser com ele, que ele vai estar ali sempre ajudando. Ela faz dele gato e sapato, ele está sempre ali ajudando e tal. Muito parecido com isso, a gente tem aqui Pergunte ao Pó. Eu fiz vídeo recentemente sobre essa história, que é a história de um descendente de italiano e um jovem escritor que também vai... Aqui a gente está falando dos Estados Unidos, aqui dos Maugham na Inglaterra. E aqui ele também vai lá numa lanchonete, tem uma garçonete que serve lá café para ele, ele também se encanta com ela, tal. E ela
teve um momento ali que tinha até um certo interesse por ele, tá? Mas aí não, e depois desbaratinou. E ele, interessado nela, também fazia tudo por ela, quis ajudá-la em todos os momentos, nos piores momentos, ela, né, aceitava ser ajudada por ele, mas não se mantinha ali, né, não se mantinha nem grata. Bom, no caso dela, ela estava doente até, né, ela é menos pior que a outra ali, de servidão humana, mas ela não correspondia aos sentimentos dele e ela pedia dinheiro, ele dava, ele fazia de tudo por ela também. Lembra muito a outra história, embora nessa história de Pergunte o Pó ela seja menos aproveitadora do que a outra, e aqui em Pergunte o Pó ela realmente adoece, né? No outro caso, não. No outro caso, ela se dá mal lá por uma série de coisas, mas precisa dele e se aproveita. Então, aqui temos histórias que ressoam, né? Personagens, enredos que tem ali uma ressonância entre eles, embora a gente não possa dizer que um autor influenciou o outro, tal, né? O que vocês já leram de tudo isso que eu mostrei? O que não leram ainda querem ler? Quais outras histórias vocês veem semelhança entre personagens, o parte do enredo, seja o que for, para eu continuar atualizando esse quadro. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.